Oi pessoal, boa noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida nesta segunda-feira, dia 19, quinta-feira, né? Que segunda, tô louco, varrido. Nessa quinta-feira, dia 19, né, de novembro de 2020, aí são 7 horas da noite aí, 7 e 1, uma coisa assim. 7 horas e 2 minutos, tá? Estamos aqui ao vivo, aqui, numa live. Peço desde já, pessoal, que você compartilhe depois que terminar aí de participar da live, aos seus amigos nas suas redes sociais. Chama alguém também para estar assistindo agora, tá bom? Eu os saúdo com a graça e paz do nosso Deus. E hoje eu quero falar acerca do Espírito de Deus. Eu estou fazendo aí um estudo, estudando um pouco acerca de Gideão, né, que se encontra lá no Antigo Testamento. Em Juízes 6, fala acerca de Gideão. O que eu quero que Deus, na verdade, venha me usar nessa noite para chegar até você, para que você possa entender o espírito aqui da palavra, que você possa entender isso, possa acrescentar na tua vida. Essa é a principal ideia dessa live de hoje, tá? É que você que de repente está cabisbaixo e acredita que Deus não é contigo, ou que ninguém é contigo, que você não dá sorte em nada do que você faz, que todos te abandonaram e que você se sente a pessoa menosprezada. Esse vídeo é para você, essa live é para você nessa noite, tá? Porque muitos também foram aqueles que no passado foram menosprezados, né? Por si mesmo, pela própria mente, ou por alguém, de repente, que menosprezou, que humilhou. E nos dias de hoje não é diferente, pessoal. A gente somos também muitas vezes humilhados aí no trabalho, às vezes em nossa própria casa, né? Muitos são aqueles que servem a Deus e todo o resto da casa não serve a Deus, não tem buscado a Deus, não tem temor para com Deus, e essa pessoa acaba se decepcionando, torna-se uma pessoa frustrada aí, né? Uma pessoa que tem guerreado todos os dias para se manter de pé. E nesse estudo que eu estou fazendo aí na YouTube, né, no canal Falando com Deus, acerca de Gideão, é porque Gideão era um homem que ele lutava, ele trabalhava, ele era um homem corajoso, ele não era um homem covarde. Porém, mesmo ele sendo um homem trabalhador, um homem corajoso, ele não tinha o Espírito de Deus. Isso fazia com que ele viesse perecer, e não só ele, como todo o povo ali de Israel naquela época, que vivia debaixo de uma idolatria, a qual eu não vou falar acerca disso, porque eu vou estar falando no YouTube, no domingo, né, acerca desse estudo que eu estou falando aí de Gideão. Só que Gideão, por ser um homem duvidoso, porque ele duvidou muitas vezes aí, e ele não acreditava que ele poderia vencer a guerra, embora ele não fazia parte daquela idolatria, tão somente o pai de Gideão, como o restante ali, ou muitas pessoas da cidade, eram idólatras e faziam sacrifícios ali a Baal. Não tinha o Todo-Poderoso, o grande Deus, né, Adonai, como o Senhor da vida deles. Eles já sacrificavam ali a outros deuses, né, a saber, por exemplo, a deusa Axera. Mas não é o caso aqui, ó. O que eu quero que você entenda, né, que é o objetivo desse vídeo, abençoar a tua vida, fazer com que você possa crescer com Deus e crescer também aí na tua vida física falando, né, vida pessoal, amorosa, no trabalho, por fim, que você possa crescer no seu dia a dia, com os seus amigos, com o seu trabalho, com tudo, na sua vida espiritual. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesta noite. Então, sendo Gideão um homem que era cheio de dúvidas, mesmo sendo valente, sendo um homem guerreiro ali, mas ele era um homem cheio de dúvidas. Ele era um homem que ele, mesmo vendo o anjo ali do lado dele, tá? Depois, se você quiser acompanhar, você vai lá em Juízes, capítulo 6, e lê todo o capítulo. Eu vou ler só uma parte aqui de Juízes para você entender aonde eu quero chegar. Se você está chegando agora, pessoal, curte aí, dá o seu like, tá bom? E não despreza a palavra de Deus, não, tá bom? E Gideão, com tanta dúvida que havia ali na mente dele, que ele não acreditava em si mesmo, o anjo chegou até ele, ele fez ali um sacrifício para aquele anjo, tá? Ele viu que era Deus, mas mesmo assim ainda ele havia dúvida dentro dele. Porém, depois de algum tempo em que ele fez outros sacrifícios, e o principal de todos foi, na verdade, derrubar ali o altar que o pai
prestava sacrifício a outros deuses, como também a parentela dele ali prestava sacrifício a outro deus. E esse altar, Deus falou, derruba esse altar, porque depois que você derrubar esse altar, em outras palavras, tudo vai mudar aí na tua vida. Porém Gideão ali, ele obedeceu a Deus sem discutir, ele tão somente obedeceu a Deus. E mediante aquela obediência que Gideão fez, que ele derrubou aquele altar, ele cortou ali a deusa que havia do lado do altar, a saber, a deusa Axera, né? Que era a deusa da fertilidade e prosperidade, por eles viviam lá uma vida escassa lá naquela época, por conta dessa escravidão que ele tinha ali com a adoração àquele ídolo, né? Aquele poste ídolo, e isso fazia com que ele sofresse e perecesse. Porém, Gideão obedeceu a Deus. Quando Gideão obedeceu a Deus, então tudo mudou. Deus automaticamente já começou a contar com Gideão para poder livrar o povo novamente daquela escravidão que vivia. Onde eu quero chegar com isso? Que muitas vezes, eu, você, qualquer um, né, que sirva a Deus ou que não sirva a Deus, que tenha comunhão com Deus ou que não tenha comunhão com Deus, nós temos os nossos problemas, as nossas debilidades. Porém, agora eu me refiro àqueles que têm buscado a Deus, que está dentro de uma igreja A, B ou C, e têm sofrido e têm padecido. Porque muitos, na verdade, eu falei buscado a Deus, mas não têm buscado, está dentro de uma igreja. E não basta eu estar dentro de uma igreja, eu tenho que ser a igreja de Cristo. Porque se eu estiver dentro de uma igreja ali, orando, ou clamando que seja, ou pedindo, porque muitos são aqueles que só sabem pedir, mas não sabem agradecer por nada que Deus tem feito a ela, isso não tem valor nenhum se eu não for a própria igreja. Se eu estou tão somente dentro de uma igreja, ali congregando dentro de uma igreja, mas eu não sou a igreja de Cristo, eu não sou o corpo ali de Cristo, eu não sou templo do Espírito de Deus, então isso não vai ter aí valor nenhum. Você que está digitando alguma coisa agora, eu não vou poder responder porque eu estou fazendo a live no celular, tá bom? Aí depois eu respondo aí. A saber, minha tia Dora lá no estado de Pernambuco está nesse momento aí, dando um joinha. Espero que ela compartilhe essa live, tá? A outras pessoas, que é certo que vai servir. Mas como o Espírito de Deus se apossou de Gideão, então tudo mudou. A vida de Gideão passou a ser uma outra vida. E ele então, vamos lá, para Juízes, capítulo 6, versículo de número 34, vai falar o seguinte: e o Espírito do Eterno revestiu a Gideão, e ele tocou o shofar, ou a trombeta, né? Então, a partir dali, ele já entrou em guerra, ele já começou a pegar as pessoas para guerrear, e ele sabia que ele iria vencer aquela guerra, porque a partir do momento que o Espírito de Deus, ele toma posse de uma pessoa, a pessoa nasce de Deus, e não tão somente nascer do pai ou da mãe, isso não basta, eu tenho que nascer de Deus para que aquela velha criatura minha, que era um homem fracassado, mentalmente falando, né? Um homem que não tinha esperança, uma mulher que não tinha esperança, uma mulher que tinha um casamento destruído, ou um homem que tinha um casamento destruído. Porém, quando esse homem ou quando essa mulher, ela é revestida com o Espírito de Deus, então tudo isso vai mudar. Isso é certo. Mas a questão é, será que realmente eu estou pronto? Será que realmente você está pronto para receber isso de Deus? Porque quando eu falo receber, não é receber de ser de graça. Na verdade, dá um esforço para que nós venhamos nascer de Deus, para que nós venhamos nos entregar para Deus, para que então o Espírito de Deus venha se apossar de nós. Gideão, por exemplo, ele fez o quê? Ele derrubou o altar de Baal, sacrificou um novilho, tá? A Deus. Antes ele havia sacrificado ali um cordeiro, né? Mas o propósito desse vídeo não é esse aqui, falar sobre isso. Isso vai estar falando no YouTube, né? Lá no domingo eu vou falar sobre isso, no YouTube, no canal Falando com Deus. Mas quando ele fez esse sacrifício, ele derrubou o altar de Baal, então a vida dele mudou. Aquela idolatria acabou, porque ele não era idólatra, mas a família era idólatra. Então tudo aquilo acabou, tudo aquilo desapareceu. O povo entendeu que aquele Deus que eles serviam não servia nem para se defender sozinho. Enquanto mais ajudar alguém a prosperar, a ter uma vida abençoada na terra a qual eles viviam. Então o Gideão foi para a guerra, Gideão venceu ali os inimigos. Ele venceu os inimigos, tomou posse da terra durante ali 40 anos, então sossegou aquela terra no tempo de Gideão, foi tudo uma maravilha. Mas o primeiro passo quem tomou foi Gideão,
quando Gideão decidiu a obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus pediu, na verdade, que Deus não mandou, ele pediu. Deus é educado, ele pede. Se a gente obedece a Deus, então a nossa vida ela muda. Porque ele não manda, ele pede. É assim, ele sugere. Ele fala, olha, você faz isso, então você vai ser abençoado. Se você não fizer tal coisa, você não será abençoado. E Gideão, ele ali obedeceu e a vida de Gideão mudou. A mesma coisa sou eu e sou você, como eu falei agora há pouco. Se eu me entrego para Deus, de fato, de verdade, a minha vida muda. Ela muda. Seja sentimentalmente, seja fisicamente, seja financeiramente. Não que esse seja o propósito de Deus para a minha vida e nem sua vida. Não, esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é fazer com que eu e você venhamos nascer dele para que venhamos ter vida com ele e posteriormente salvação na vida dele ou na nossa ida. Esse é o propósito de Deus, porque o propósito de Deus, em momento algum, ele é para a terra. Eu já cansei de falar isso aqui, não só nas lives de quinta-feira, mas também lá no canal Falando com Deus, no YouTube. Eu cansei de falar que o propósito de Deus não é para essa terra, pessoal. O propósito de Deus é para que venhamos ter uma vida com ele e venhamos ter salvação mediante a entrega ao Senhor Jesus, que é o nosso intercessor, é o nosso intermediário, né? O intermediário entre Deus e homem é o Senhor Jesus. E a vida de muitos homens mudaram depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. Por exemplo, o primeiro rei de Israel aí, do povo de Deus. E ver isso está em Samuel. Em Samuel nós estamos falando de Saul, tá? Em Samuel 10:6 vai falar o seguinte, primeiro livro de Samuel, vai falar o seguinte: e o Espírito de Deus repousará sobre ti, e profetizarás com eles, e te transformarás em outro homem. Porque quando o Espírito de Deus se apossa de uma pessoa, a pessoa automaticamente ela é transformada em outro homem. Saul até então ele não era nada e nem ninguém. Embora sendo o homem mais belo ali daquela região, é o que relata a palavra de Deus, né? Vai relatar que ele era um homem belo. Mas o fato dele ser belo, o fato dele ser bonito, o fato dele ser charmoso, o fato dele ser forte e ter ali, digamos que um corpo escultural, isso não mudou a vida dele. O que mudou a vida de Saul, o que fez com que ele se tornasse, viesse a ser rei para cuidar do povo, foi o Espírito de Deus. Mas por quê? Porque no Espírito de Deus habita humildade, no Espírito de Deus habita sinceridade, no Espírito de Deus habita a inteligência, no Espírito do Senhor habita a sabedoria, habita o conhecimento, ou seja, no Espírito de Deus a excelência. Então, para que eu possa vir a cuidar de uma nação, eu preciso ter o Espírito de Deus, no caso aqui o povo de Deus, para cuidar segundo ali o que Deus quer que faça, eu tenho que ter o Espírito dele. Não é a mesma coisa de um presidente A, B ou C de um país aqui ou acolá cuidar de uma nação. É diferente. Eu estou falando de pessoas que cuidavam do povo de Deus, precisavam ter o Espírito de Deus para que então o povo não viesse perecer, o povo não viesse padecer. Por quê? Porque a tal pessoa ia receber a mensagem diretamente de Deus. Então, é certo que o povo seria abençoado. E se eu e se você tivermos o Espírito de Deus, viermos a nascer de Deus, se porventura isso acontecer com aquele que não aconteceu, ou aquele que já tem o Espírito de Deus, essa pessoa será guiada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Então explica-se então a vitória de muitos homens, por exemplo, Daniel, por exemplo, Ananias, Misael e Azarias ali na fornalha de fogo, e tantos outros homens. Se eu for citar a quantidade de pessoas que venceram aí na vida e ainda tiveram vida com Deus, né? Eu nem vou falar tanto de Davi, porque Davi depois acabou aí fazendo coisas que não devia, então eu não vou nem mencionar Davi aqui, embora é um grande exemplo, Davi, né? Ter vencido Golias lá, como também Salomão foi o homem mais sábio, como bem sabemos, mas todos esses homens tiveram aí uma experiência com Deus. Paulo, por exemplo, era um perseguidor de cristãos, mas depois que o Senhor Jesus se apresentou a ele, embora ele não querendo, em momento algum passava na cabeça dele isso, mas o Senhor o escolheu pelo conhecimento que ele tinha. Então o Senhor resolveu usar aquele vaso para levar a palavra dele aos confins da terra. E hoje, até o dia de hoje, nós falamos de Paulo. Você vê que, olha só, o Espírito de Deus, ele é vivo.
ele não morre. Mesmo Saul tendo morrido, mesmo Abraão tendo morrido, mesmo Gideão tendo morrido, Daniel, Ananias, Misael, Azarias e tantos outros, ainda hoje se fala nele. Por quê? Porque neles habitava um Espírito excelente, porque neles habitava o Espírito de Deus. E se é certo que se eu e você vemos nos esforçar para ter o Espírito de Deus, é certo que as pessoas lembrarão da gente como pessoas de caráter, como pessoas sinceras e justas. Mas eu sou muito sincero nas minhas palavras. Ninguém vai nascer de Deus se não se entregar para Deus. Ninguém vai ter uma experiência com Deus se ela não largar as coisas do mundo e ter uma vida com Deus. Muitos são aqueles que, puxa, mas para que eu possa ter uma vida com Deus, ela pode pensar, eu tenho que receber ali uma oração forte na igreja, aquela oração, e sai diabo de cá, e sai diabo de lá. Não, você não precisa disso. A oração mais forte que tem, eu vou te falar agora qual que é. Não é a oração de você ficar expulsando o demônio, não é a oração de estar amarrado daqui, de estar amarrado de lá, é isso e aquilo. Não é a oração de eu estou na guerra, não. A oração mais forte que tem, para que você aí possa ser livre do mal, para que você possa ter liberdade e não ser afligido e não ser escravo do mal. A oração mais forte é a entrega. E conhecereis a verdade. Então a verdade liberta a pessoa. Tudo bem que isso aqui está falando acerca da lei. Tá? O Senhor Jesus falou acerca da lei, da liberdade, porque as pessoas viviam presas em uma lei, não conhecendo a verdadeira liberdade. Mas agora eu trago para nós essa parte desse versículo. Se nós conhecemos a verdade, que Cristo, Ele pode libertar a mim e pode libertar você, mediante a entrega a Ele, então tudo muda em nossa vida. Porque é o nascer de novo que faz com que nós venhamos tomar as atitudes corretas e não venhamos padecer e nem perecer no nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, né? Porque embora se eu não nasci de Deus, é até difícil ter uma vida espiritual, porque o mundo tem, como eu posso dizer, ludibriado muita gente. E muitas pessoas têm sido aí uma Marta da vida, né? Para quem não conhece aquela passagem, o Senhor Jesus, né? Chegou ali até a casa de Marta, estava Marta e Maria, mas eu não vou falar acerca disso. Muitos são Marta da vida, que têm procurado tão somente coisas dessa terra, se preocupado com as coisas dessa terra e não têm procurado a boa parte, que é aprender com Cristo as coisas do alto, para que haja então liberdade. Eu estou vendo aqui que a minha tia Dora falou para orar por ela. Eu tenho orado sempre, viu? E vou continuar orando para que Deus possa visitar, para que Deus possa libertar, mas para que Deus venha libertar não só qualquer pessoa que venha necessitar, a pessoa tem que procurar fazer a parte dela. E a parte que a gente pode fazer para sermos livres dessas coisas que atormentam a gente, desses problemas que tem sufocado, é a entrega a Cristo. É você se entregar para o Senhor Jesus, é você descer as águas de fato e de verdade, e a partir dali você começar a andar com Deus, mesmo em meio a falhas, porque sempre seremos falhos, sempre falharemos, erraremos, mas você vai ter um advogado que é Cristo. Então o primeiro passo é que venhamos descer as águas. Eu falo venhamos no geral, eu já desci, mas eu me coloco no meio para que não venha aí apontar o dedo para ninguém, tá? Que venhamos descer as águas, que venhamos buscar a Deus, para que nós possamos então nascer de Deus, ter uma vida com Deus e Deus habitar dentro de nós. Já estou há 21 minutos, daqui a pouco eu vou terminar a live, porque se eu demorar muito, não dá para converter lá e jogar no canal. Desde já, eu peço que você assista lá a série que eu estou fazendo sobre Gideão, sobre o sacrifício de Gideão, sobre realmente como foi aquele sacrifício, os detalhes que tem que muita gente não consegue visualizar. A ideia aqui é com que as pessoas venham ter um entendimento da palavra de Deus. Eu procuro estudar para que não venha aí pregar heresia para as pessoas, para que não venha distorcer a palavra, porque o intuito aqui é de fazer com que nós venhamos ter uma vida com Deus,
fazer com que nós venhamos ter salvação em Cristo, conhecer a verdade, porque é a verdade que vai libertar a mim, é a verdade que vai libertar a você, é a verdade que vai nos proporcionar ter salvação em Cristo Jesus. Pessoal, desde já eu agradeço por tudo. Peço novamente que você compartilhe aí nas suas redes sociais, tá? Esse vídeo que vai ficar gravado aí no YouTube. E repito mais uma vez, a oração forte não é a oração de expulsar demônio. A oração forte não é a oração de gritar, não é a oração de berrar, não é aquela oração de revolta. A oração forte é a entrega a Deus. Essa é a verdadeira oração forte. Porque quando você se entrega, aquele que é de Cristo, é o que vai dizer, né? A carta a João, se eu não me engano, Pedro, vai dizer que aquele que é de Cristo, o mal não pode tocar. Tá? Desculpa não ter colocado com precisão aqui o versículo, tá? Aquele que é de Deus, o mal não pode tocar, não vai tocar. Então, procure ser de Deus para que o mal não possa tocar em você. Eu vou procurar também fazer a mesma coisa para que o mal jamais venha tocar em mim. Eu tenho feito, mas procurarei fazendo, tá bom? Pessoal, que Deus abençoe. Até domingo aí, com mais um vídeo no YouTube, no canal Falando com Deus, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus.